mais um capítulo que a gente vai conversar hoje, né? Isso aqui é uma conversa, antes de tudo. Mas antes eu gosto sempre de ler essa frase do livro Desobsessão, ditado por André Luiz, ao nosso querido Chico Xavier. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia. Essa é a frase. É semelhante à psicoterapia. E que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, um dos livros da coleção do querido mestre André Luiz, que trouxe para a gente muitas coisas importantes, muitos esclarecimentos que vieram para complementar a doutrina espírita. Então, no primeiro capítulo, né, a gente tratou da psiquiatria e o espiritismo. No capítulo 2, com a professora Kátia, psicologia e espiritismo, né? E hoje nós vamos conversar sobre a psicoterapia e a desobsessão, né? Qual é a relação entre esses dois temas aparentemente diferentes, aparentemente um ligado à ciência e outro ligado à religião, à religiosidade, à mediunidade e a outras coisas mais. Então vamos ver o que existe de comum, se é que existe de comum, né? Vamos tentar comprovar o que disse André Luiz, o livro Desobsessão. Será que ele está certo? Será que ele está mais ou menos certo? Será que ele está completamente certo? Nem a evolução das ciências psíquicas e psicológicas conseguiu botar por terra a noção que André Luiz trouxe para a gente, que a reunião de desobsessão é semelhante a uma sessão de psicoterapia. E a gente começa com o nosso espírito deitado, quietinho, na figura do divã. E está aí, ó. O nosso amigo, nem sempre ligado a nós através de bons pensamentos, mas estejamos certos que quem atraiu a ele para nosso convívio foi nós mesmos, né? Através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes lá no passado, coisas que hoje a gente jura que jamais faria de novo. E a gente vê a aura, né, não tão clara, bem diferente daquela que fala Gilberto Gil na sua música, né? Uma aura escura, provavelmente em função dos pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, desejo de vingança, desamor e tantas outras coisas mais. E, primeiramente, né, vou pedir para a Simone definir para a gente, né, no primeiro slide, vamos lá, Beth? E falar para a gente sobre a psicoterapia. Vai lá, Simone. Boa tarde, gente. Então, aqui no primeiro slide, diz que psicoterapia deriva do termo grego, né? E que a terapia significa onde o paciente e o terapeuta trabalham juntos para a cura, né? E assim se dá mesmo. É um trabalho em conjunto, onde o paciente chega, né, com suas queixas ou é trazido por alguém, né? E em conjunto com o terapeuta vai desenvolver todo um processo de trabalho para que se possa organizar os pensamentos desse paciente. Para que ele possa, então, ir saindo dessa questão que possa vê-lo estar trazendo para uma terapia. Terapia é o que, Simone? Você falou? Terapia, como está dizendo aqui, no caso, é o tratamento
colaborativo entre paciente e terapeuta, porque ela não se dá de forma unilateral, ela se dá de forma bilateral. O terapeuta, ele precisa do paciente, e o paciente precisa do terapeuta. O terapeuta, ele vai dando ferramentas para esse paciente, para ele se organizando, com técnicas, através do acolhimento. Sem isso, não é possível a realização do processo. O último é o próprio terapeuta, né? Que da palavra terapia é aquele que cuida de outrem, né? Aquele que cuida, e aquele que mais cuidou de todos nós durante toda a história, o homem que dividiu o tempo, que dividiu a idade, que dividiu o calendário entre antes dele e depois dele, foi o Mestre Jesus, né? O grande terapeuta, o grande médico das almas, o grande ser que veio até nós, nos trazer o Evangelho, cuidar de nós da maneira melhor possível. Só que nós, muitas vezes, é que não nos cuidamos tão bem assim, né? Nós verdade. é que desafiamos o próprio mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente esquece que a gente tem que primeiro se amar. Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai poder amar alguém? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Claro. A gente não pode dar água para uma pessoa se a gente não tem água em casa. A gente não pode dar amor para uma pessoa se a gente não tem amor por a gente próprio. Se a gente não tem respeito por nós mesmos. Então, isso é fundamental, né? No início da nossa evolução, nós somos como a planta, né? Que suga do solo para, na última etapa, ela fornecer os frutos, né? Então, nós precisamos nos cuidar sempre. É fundamental isso, para que nós estejamos fortes e aí sim possamos cuidar dos outros. Mas também não significa ficar adiando um processo de ajuda por todo sempre, né? Porque tem gente que usa isso como muleta, né? Ainda não estou pronto, espera mais um pouquinho, não sei, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver aquilo. E, no fundo, está fugindo do serviço, né, de ajuda e de auxílio ao próximo. Vamos no próximo, Beth? Vamos. Eu assisti uma palestra de um cara que, com certeza, todo mundo conhece, chamado Rossandro Kingsley, né? Grande psicólogo, agora palestrante, né? Tem milhares de palestras no YouTube, altamente educativas, em que ele vai colocando servidos, em que ele vai colocando para nós e usando a psicologia para transformar aquilo que antes era peso trazido pela religião, como a culpa, e transformando, através do entendimento psicológico do ser interno, da alma que nós somos, daquilo que nós estamos aprendendo, a transformar a palavra culpa em responsabilidade. Ele vai tirando o peso, né? Através do seu conhecimento, ele tem sido magistral nisso. Ele vai tornando a religião uma coisa menos pesada para as pessoas. As pessoas vão entendendo que perdoar não é um processo que é bom para o outro. O perdoar é um processo que é bom para mim, em primeiro lugar. Então, ele vai trazendo uma série de conceitos que são muito importantes, coadunando com a ideia de que a doutrina espírita viria também a ser ciência. Ela é ciência quando fala de química, ela é ciência quando fala de física, ela é ciência quando fala de matemática, e ela é ciência também quando fala de psicologia. A ciência do comportamento humano. Comportamento esse que todos nós estamos querendo melhorar, querendo modificar. Porque se isso não for feito e nós continuarmos a agir da mesma maneira como temos agido até então, com certeza ainda vai demorar muito para esse mundo mudar e ser finalmente um mundo de regeneração.
Mas a pandemia ensinou para a gente que esse processo precisa ser cada vez mais rápido, né? Somos todos trabalhadores da última hora e temos todos que trabalhar muito, tem muita coisa para ser feita, e os trabalhadores são poucos, né? Nem todos ficam na praça, quem lembra da parábola da vinha, né? Nem todos ficam na praça até o final da 15ª hora, que são 17 horas, né? Fazendo as correlações. Ninguém fica esperando o patrão para vir lhes assalariar. Mas nós estamos aqui firmes para trabalhar na última hora, talvez o que ainda não trabalhamos durante a grande maioria das nossas encarnações somadas. E isso é necessário e é urgente, e todos nós que sentimos que temos alguma coisa a contribuir, alguma coisa a dar, temos pressa, temos urgência nisso, né? E o Rossandro, numa palestra, ele colocou que o processo terapêutico, pelo menos o que ele realiza, né? Eu achei esse roteiro dele muito interessante. Esse processo terapêutico tem fases. E a primeira fase, ele cita que seria o estabelecimento da sintonia entre o paciente e o terapeuta, no sentido de formar uma parceria. E o que a gente tem na desobsessão? A gente tem um espírito chegando, trazido pelo plano espiritual, um médium de psicofonia recebendo os pensamentos desse irmão e um médium dialogador que vai conversar com esse irmão. Então se estabelece ali também uma relação, né? E eu queria que a Simone desse a sua opinião, se ela vê alguma semelhança entre essa sintonia necessária no processo de desobsessão para a sintonia necessária no consultório com o paciente. Sim, tem semelhança sim. A gente tem que criar essa sintonia sim, quando o paciente chega para nós, terapeutas. Como eu disse antes, às vezes o paciente ele chega não por ele mesmo, por vontade própria, mas por algum familiar que o traz, algum responsável, quando trata-se de uma criança. Mas, de qualquer modo, é estabelecido sim, existe essa semelhança sim. Tem que ter essa sintonia entre terapeuta e paciente, porque senão não tem como dar continuidade no processo. Não existe o processo ter continuidade se não tiver essa sintonia estabelecida entre o paciente e o terapeuta. Então, você concorda com o André Luiz? Concordo. Um ponto para o André Luiz. Item 2. É necessário desenvolver intimidade e, aos poucos, né, ganho de confiança, ter uma sinceridade em comum. Desenvolver intimidade é uma coisa mais complicada, né? Mas confiança é uma coisa que muitas vezes se estabelece no olhar. Na desobsessão, essa confiança vem da segurança do dialogador, da energia de amor que é transmitida pelo médium de psicofonia, em que a entidade, o espírito que chega ali, sente uma certa segurança para poder começar a falar, começar a se abrir. E no consultório, é parecido, Simone? Também. Eu digo que não é fácil fazer terapia. Mesmo para quem vem por vontade própria e mais ainda para quem vem trazido por alguém. Não é fácil. Você vai mexer em questões que estão interferindo no teu dia a dia. Questões que não necessariamente você quer estar falando sobre elas, mas que chega num dado momento e é necessário falar sobre elas, para você poder caminhar, porque senão a pessoa, às vezes, fica num estado tal de bloqueio. E, no caso, é preciso, sim, ter essa confiança do paciente para com o terapeuta, para ele poder chegar ali e sentir que ali vai ter uma pessoa que vai estar com a escuta para o que ele está trazendo. Nem sempre ele vai estar chegando e, de início, conseguir falar o que realmente o está
lhe deixando desconfortável. Mas, então, é necessário, sim, a semelhança, sim, de desenvolver uma certa intimidade no sentido de acolhimento, para ele se sentir confiante e poder, sim, dar continuidade ao processo de terapia. Porque muitos, quando vêm a um encontro pela primeira vez, se não sentem essa confiança, nem retornam. Já teve algum paciente que te testou, digamos assim? Aquele cara que fica, você sente que ele, vamos ver se ela sabe mesmo, vamos ver se ela conhece mesmo, e fica te cercando, te testando. Você já encontrou alguém assim no teu... Sim, principalmente quando é psicólogo. Que psicólogo também faz terapia. Já vem todo num esquema de testagem mesmo para ver se vai poder dar continuidade, se vai poder ter confiança. E crianças também. Crianças também testam muito, testam bastante. A criança manda na lata, né? Sem perdão. Sim. Não gostei de você, tia. Quero ir embora. Ótimo. Prefiro quando falam assim. Que me dão logo abertura para ir por outro caminho, para me aproximar. Então, 2 pontos para André Luiz. 2. Terceiro item: despertar de consciência, respeitando sempre o tempo de cada um. Isso tem que ficar muito claro, sem deixar o paciente ficar patinando. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, enrola, enrola, enrola. Né? Na desobsessão, às vezes tem médium dialogador que fica patinando, né? Às vezes não sabe o que diz. Alguns ficam meio perdidos. E tem alguns espíritos que ficam também meio perdidos, né? Eles ainda não estão no momento de despertar nada, eles não estão querendo nada, né? Eles foram trazidos ali, às vezes eles não sabem nem porquê, o que estão fazendo ali, né? E tudo tem seu tempo, né? Tudo é um trabalho lento e gradual, que muitas pessoas pensam que começa quando ele chega ali e termina quando acabou o diálogo. 4 minutos, resolveu tudo. Né? E a maioria, acredito eu, não sabe que esse é um processo que já começou com a espiritualidade há muito tempo atrás, através de outras casas, né, que tem outros tipos de trabalho, e o espírito foi se adequando até ele poder, digamos, estar num momento em que ele está aberto a conversar, ele está querendo ouvir, ele está quase pedindo, me convença que eu vou. Né? Como é que é isso no consultório, Simone? Também. Porque no consultório, a terapia, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Não é uma coisa que, dependendo de algumas linhas da psicologia, leva um determinado tempo para a gente fazer esse processo terapêutico. Então, assim, às vezes a pessoa chega no consultório também com aquela disposição de querer sair daquela angústia, sair daquela desorganização de pensamento, mas dependendo de como ela vai tendo a demanda no processo, às vezes sim, abrem-se lacunas, fica complicado para o paciente falar mais sobre aquela questão, se abrir, mesmo já tendo ganho confiança com o terapeuta, mesmo já tendo feito vínculo com o terapeuta. E aí a gente tem que, através de informações que nos é passada, ir acessando novamente a mente desse paciente para que ele possa retornar para o foco. Porque senão ele realmente pode ir se perdendo. Mas não por uma questão, às vezes, de negação. Às vezes por uma incapacidade mesmo. Porque é complicado. Desnudar assim na frente dos outros é difícil, né? Muito difícil. Tem que ter muita coragem, né? Muita. Eu falo. Terapia para quem tem coragem. Vamos lá. 3 pontos para André Luiz? Sim. Agora, quarto item. O terapeuta deve ter uma formação
e um domínio técnico robusto, conhecimento técnico, teórico, né, da área que ele está atuando, e consistência teórica e alguma experiência, né? Bom, a nível de desobsessão, né, a gente diz que, no mínimo, um médium dialogador deve conhecer a doutrina espírita, no mínimo, para começar. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Aí eu lembrava que na escola de médiuns da Ramatiz eu perguntava: quem já leu o Evangelho? Aí todo mundo, por causa do culto do Evangelho no lar. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Aí a mãozinha já subia mais devagar, mais pesada. Quem já leu a Gênese? Aí a mãozinha ficava embaixo da cabeça. Quem já leu o Céu e o Inferno? Aí o cara até escondia o braço de vergonha, né? Não sabia nem que tinha o Céu e o Inferno. Então, esse é o conhecimento mínimo, básico, né? Fora obras, né, que são tidas como obras básicas, né? Diálogo com as Sombras, né? E outras mais, né? E no consultório, o psicólogo, o terapeuta tem que ter essa formação técnica firme, forte, é necessário ou não? Ou ele dá para dar um jeitinho? Não, não dá para dar jeitinho. Ele tem que ter, sim, a formação, porque trata-se de um trabalho profissional. Mas, além disso, ele tem que ter a didática. Como até a gente estava conversando uma vez que eu dei o exemplo. Um professor, por exemplo, ele pode ter a teoria na ponta da língua, ter todo o conhecimento científico do assunto e chegar diante de uma classe e não conseguir transmitir aquilo de modo que os alunos dele consigam entender. E aquela aula fica até uma coisa enfadonha. Mesma coisa com o terapeuta. Pode ter um conhecimento teórico bem aprofundado, mas se ele não tem uma dinâmica ali de acordo com a demanda daquele paciente, ele não vai conseguir ter o domínio da situação. Conhece todos os técnicos e teóricos da primeira força, todos os da segunda, todos da terceira, sabe tudo de cor, igual os irmãos evangélicos que sabem a Bíblia de cor, mas na hora de falar, de colocar didaticamente, colocar de uma maneira gostosa de ouvir, alegre, ele não consegue, é isso? Exatamente. Se não fizer dessa maneira, ele pode ter o conhecimento que ele tiver, que ele não vai conseguir fazer nem lá atrás a sintonia, que dirá o ganho de confiança. Então, 4 pontos para André Luiz? É semelhante os dois processos? Semelhante. Precisa ter conhecimento teórico, sim. É semelhante, sempre semelhante, né? É. Item 5. O terapeuta deve criar uma ambiência de neutralidade e sem julgamentos. Bom, uma coisa que acontece muito na área de desobsessão é que o espírito que chega ali, em primeiro lugar, a primeira impressão que ele tem é de que estão contra ele e estão a favor daquele encarnado que está ali pedindo pela desobsessão. Então, uma das tarefas principais, né, quando ele encontra esse tipo de espírito desencarnado, né, que normalmente é reticente ao diálogo, ele não quer conversar, ele não quer se abrir, ele não quer dizer o que é, o que não é, ele evita falar, o médium do dialogador, ele tem que usar a persuasão e tem que saber trazer esse espírito para a conversa, né? No consultório, acontece isso também? Sim, sim. Isso é mais que semelhante, é idêntico. A gente não pode julgar nunca um paciente que chega, por mais que ele relate fatos que moralmente não sejam adequados, a gente tem que agir de modo neutro, porque o terapeuta não está ali para julgar. O terapeuta está ali para conseguir ser uma ferramenta onde possa esse paciente se organizar. Para justamente poder fazer com que ele mude esse tipo de comportamento
que ele se coloque de uma outra forma diante das situações. Então, não cabe o terapeuta julgar nada, muito menos dar conselho, interferir, nada disso. Terapeuta, psicólogo é uma coisa, né? Conselheiro é outra, né? Se o conselho fosse bom, o ditado diz, né, que o pessoal vendia, né? Exatamente. Tá para todo mundo milionário. A gente não pode esquecer o que Jesus nos ensinou, né? Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que medis, assim serás medido, né? Vamos para o próximo, Beth? Mais um ponto para André Luiz? Mais um. Pontaço. 4.6. O Rossandro coloca que a função, né, do psicólogo e a função também do médium dialogador, aí falo eu, né, é identificar causas e comportamentos que trazem a infelicidade, seja para o encarnado, porque o encarnado que está ali está triste, está infeliz, mas muitas vezes ele não admite. Ele chega com uma capa de superioridade, ele chega querendo mostrar que ele está bem, né? Quando no fundo ele está destruído por dentro. Ele não sabe o que aconteceu com ele não sabe por que ele desencarnou, ele não sabe por que outros já têm um corpo enquanto ele ainda não tem, ele não sabe por que ele está sofrendo, abandonado e ninguém fala com ele. Né? Então, ele tem todas essas questões, né? Dependendo do tipo de entidade, são 17, né, que eu enumero no livro. Né? Então, cada um tem uma infelicidade interior, uma ferida, né, lá na sua alma, nas suas emoções, que precisa ser esclarecida. Né? E se isso não for identificado, fica difícil para o médium dialogador conseguir um diálogo em que ele seja não só eficiente, mas que ele seja eficaz, né? Que ele atinja aquela ferida psíquica do espírito e seja o mais breve possível, né, na colocação daquilo que vai levar ele a um caminho em que ele vai ter que trabalhar, né, para poder alcançar essa felicidade. No consultório tem também essa dificuldade? Tem. Pessoas se fecham, tem também essa dificuldade, mas cabe o terapeuta conduzir isso, porque é o que eu digo, às vezes é difícil para o paciente que está ali passando pela angústia, passando pelo sofrimento, sair desse lugar de sofredor. E muitas das vezes ele mesmo atrai esse sofrimento. Mas aí vai para uma desorganização de pensamento, por uma série de questões que ele acredita e que o impedem de agir de modo diferente. Então, o terapeuta tem, sim, que acessar essas causas, que verificar esses comportamentos e elucidar, no caso, o paciente. O Mário Ramatiz tem uma frase em um dos seus livros que ele fala que tem alguns sofredores que cultivam o sofrimento como o jardineiro cultiva uma flor. Você já viu alguém parecido com um comportamento como esse? Várias pessoas. O que eles visam com isso? O que eles... Mesmo na terapia, se colocam ainda resistentes, às vezes até conseguindo identificar a causa, mas ainda resistem. Ainda se colocam num papel de vítima, num papel de que é o de fora que traz a infelicidade, é o meio que leva ele a ser daquele jeito, e resistem. Então, mais uma semelhança? Outro ponto para André Luiz. Item 7. A forma de acompanhar o terapeuta indica pontos que precisam de mudança. Como é que é dentro da desobsessão? Muitas vezes o dialogador vai por um caminho
ele está pensando que está identificando aquela entidade, aquele espírito é um inimigo de vidas passadas, é um enfermo, é um doente, é um trabalhador de magia, e de repente ele vê que ele está completamente equivocado, que não se trata daquele tipo de espírito. Então ele tem que ter habilidade para poder, naquela hora, modificar todo o pensamento que ele fez, o planejamento que ele fez de doutrinação, de conversa, de diálogo, e seguir uma outra trilha diferente. Né? Isso acontece no consultório? Paulo, eu vou te pedir desculpa porque, olha só, a minha filha de 4 patas acabou de chegar aqui do banho. Aí ela veio correndo para cima de mim. Aí eu abri e fechei a porta da varanda. Você podia repetir, por favor? Depois eu mostro a Ohana no final para vocês. É que ela chegou do banho. Levanta a bichinha aí. Eu falei que a forma de acompanhar o terapeuta indica pontos que precisam de mudança no processo, na conversa, né? No processo do diálogo que está se estabelecendo. E muitas vezes, na desobsessão, o dialogador está crente que ele está indo numa direção certa, ele está buscando um determinado caminho. Quando lá no meio ele vê que a pessoa, o espírito, apresenta comportamentos totalmente diferentes, que até então ele estava escondendo, né? Mas isso não demora muito, se o dialogador for habilidoso, e aparece um novo cenário totalmente distinto. E ele tem que saber mudar, né? Acompanhar e seguir por outro caminho. Isso acontece? Sim, acontece. Acontece sim. Às vezes é um mecanismo de defesa que o próprio paciente tem de manipular um pouco, né? Pode ser por uma questão de defesa, assim, só. Possa ser que não, também. Mas acontece também isso. Pode ser um desafio? Pode ser um desafio. Tanto para o paciente quanto para o terapeuta também. Porque muitas das vezes o paciente tenta manipular o terapeuta. E se o terapeuta não estiver atento a determinados detalhes, pode vir a ser manipulado, sim. A terapia nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Pode sim. Mais um ponto para o André Luiz? Mais um. Quem precisa fazer terapia? E quando essa pessoa deve buscar terapia? Eu digo que todos nós precisamos fazer terapia. Desde que... Porque todos nós temos dificuldades em vários aspectos. Cada um numa determinada situação. Uma vez que essa dificuldade esteja interferindo no nosso dia a dia, esteja interferindo no nosso convívio familiar, no ambiente de trabalho, seja em que situação, em que momento for, é necessário sim a busca da terapia, porque ela vai fazer com que esse indivíduo ele se organize, ele consiga se colocar diferente diante das situações, ele consiga não sofrer diante de determinados acontecimentos, consiga se posicionar de maneira mais adequada. Porque, às vezes, sozinho a pessoa não consegue. Alguns conseguem, mas existe o profissional que pode trazer esse auxílio. Então, o terapeuta, ele é importante, como outros profissionais também. Quando a gente está com uma dor física, uma dor de garganta, a gente procura um médico. Quando a gente está com um problema na pressão, a gente procura um cardiologista. E quando a gente está com um problema emocional, a gente precisa sim procurar um terapeuta. Então, aquele estigma de que, olha, eu vou para terapia, eu vou falar com o meu psiquiatra. E esse aí é maluco, é doido. Isso aí é para cair por terra definitivamente de vez, né? Maluco é quem não faz terapia. Eu falo isso sempre para quem chega para mim, porque muitos chegam com essa resistência. Não, porque eu não tenho nada. Então, não, porque eu tenho, mas é porque
as pessoas falam que quem vem para o psicólogo é maluco, e eu falo, não, maluco é quem não procura auxílio, é aquele que quer ficar insistindo e se comportar de modo inadequado, em que insiste em permanecer no sofrimento, quando muitas das vezes você procurando um profissional, seja de ordem numa terapia, numa psicoterapia, ou mesmo através de um auxílio de remédios, de um psiquiatra, um neuro, você consegue esse auxílio. Porque a mente, o cérebro é um órgão como outro qualquer do organismo. Mas as pessoas têm um preconceito mesmo. E acha que a pessoa, quando vai procurar um psicólogo, é porque ele está maluco. Não, é para não ficar maluco. Porque ninguém tem essa obrigação de dar conta do que acontece no cérebro quando ela não consegue dar conta sozinha. Então, para fechar os 9 passos, hora do diálogo final, momento marcado para mudança de rumos, né? Duração da terapia. A duração de um processo, de um atendimento de desobsessão, né? Ela é normalmente limitada, né? Porque tem um médio de psicofonia, que não pode ficar muito tempo ali com a entidade, né? Isso pode causar prejuízos, né, para o próprio corpo físico dele, para as energias, né? Então, existe já um tempo demarcado que o médium dialogador tem que procurar cumprir, né? E no consultório, na terapia, existe algum tipo que seja parecido com isso ou não? O tempo é aberto e o paciente que decide, o terapeuta, como é que é essa relação? Existem linhas, sim, da psicologia que trabalham com tempo pré-determinado. Que o paciente chega no consultório e, junto com o terapeuta, eles determinam um tempo de início, meio e fim de tratamento, mas para determinadas questões. Por exemplo, um caso de fobia, coisas do tipo. Mas, de modo geral, a terapia não tem um tempo. Você não tem como chegar para o paciente e falar, olha, estamos iniciando o tratamento hoje e daqui a 6 meses você está liberado, daqui a 1 mês. Não tem. Já chegaram mães para mim, porque eu trabalho muito com crianças especiais, e perguntaram para mim, até em uma de querer me testar, e falaram assim, Simone, você me dá quanto tempo para o meu filho estar fora desse tipo de comportamento? Eu falei, eu não dou tempo. Primeiro que eu não comecei ainda o processo terapêutico, no caso, com a criança em questão. Segundo que não tinha nem sido estabelecido o vínculo. Terceiro, ia depender da demanda da criança. Então, não tem como você chegar e determinar um tempo, um prazo. No caso da terapia. Porque, como a gente falou lá atrás, é um vínculo estabelecido entre terapeuta e paciente. Então, isso vai depender muito do processo que vai correr aí entre os dois. Vai depender da disposição do paciente, vai depender da demanda, da resistência, do processo de negação ou não processo de negação. Uma coisa que talvez pudesse ir por um caminho, um percurso mais curto, talvez tenha que ir por um percurso maior. Isso vai depender. Então, a gente pode chegar à conclusão que não deve, não pode, é raro, né, a gente estabelecer um tempo. E, na maioria dos casos, tanto na desobsessão, que o processo de mudança de rumo começa na casa espírita e continua nas colônias espirituais. Né? Sim. Nesse ponto, eles são semelhantes porque a grande maioria não tem tempo definido, vai depender de cada um dos seus processos internos, é uma coisa que não se pode prever, não é uma ciência exata, né? Sim, não tem como. Agora, como eu disse, existe uma linha da psicologia, existem várias abordagens, né?
Existem várias linhas de trabalho. E tem, sim, uma linha de trabalho que o paciente chega no consultório. Por exemplo, um tratamento de fobia. O paciente chega e combina com o seu terapeuta e diz, daqui a tantos meses eu tenho uma palestra para ministrar e eu preciso estar diante de um público e eu não consigo ministrar a palestra porque quando eu subo, estou diante dessa plateia, eu fico bloqueado, eu começo a gaguejar e assim, essa pessoa talvez tenha um total domínio do assunto que ele vai ali falar, mas ele tem alguma coisa interna que o bloqueia quando ele está diante dessa plateia para falar sobre esse assunto, até que ele tem um total domínio. Então, existe sim linhas de tratamento na psicologia que fazem um trabalho onde faz um tipo de programação com o paciente, que ele vai seguir passos e vai fazer tipo uma reeducação do pensamento, programar o pensamento dele, de modo que ele chegue ali naquela época que ele precisa ministrar aquela palestra e ele não vai ter um ataque cardíaco, ele não vai ter uma gagueira, ele não vai ter uma sudorese, e ele vai conseguir ministrar a palestra do modo que ele acha que deve ser, sem nenhum tipo de bloqueio, né? Mas eu, particularmente, enquanto terapeuta, eu acredito que há algo além desse bloqueio para ele estar ministrando essa palestra. Ele vai sim conseguir ministrar essa palestra? Vai. Mas mais adiante vai acontecer vai estar apresentando essa dificuldade em outra situação. Não em ministrando uma palestra, mas em outro tipo de situação vai apresentar um outro tipo de bloqueio. Porque o fato se dá lá no inconsciente. Não se dá numa coisa assim superficial. Então, perfeito. Mais um pontinho para o André Luiz? Sim. Semelhante. Semelhança. No que ele falou, né? Sim. Vou ler de novo. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia. Ok? Vamos seguir então, Beth? Bom, cabe sempre ao doutrinador ter a sensibilidade apurada para perceber além das palavras, né? Aqueles silêncios que a entidade fala, em que, às vezes, muita coisa é dita, né? E é necessário, nesse momento, prestar atenção no médium de psicofonia, porque ele dá sinais através da sua postura, através dos seus olhos, das suas mãos, do movimento do seu corpo, né? Pequenas alterações que são significativas para um médium dialogador que tem experiência. Para perceber além das palavras e descobrir quais são os fatores determinantes dentro do pensamento do espírito desencarnado que o motivaram para aquele comportamento. Né? Então, eu sempre perguntava, né? Por que, meu irmão, você começou a fazer isso? Porque ninguém é mal porque gosta de ser mal. Né? Ninguém faz o mal porque sente prazer nisso. A não ser uma pessoa que esteja em completa desequilíbrio emocional e psíquico. Então, existe alguma coisa que não foi explicada a ele lá atrás e que agora está motivando ele porque ainda não foi explicada. Então, é a ignorância que faz ele continuar nesse comportamento no mundo espiritual. A desobsessão como processo psicoterapêutico para desencarnados que ainda carregam os mesmos problemas, decepções, traumas, fobias, medos, sentimentos e emoções que estavam quando estavam no corpo físico. Deve ser, dentro dos critérios clínicos, o correspondente a uma terapia breve. Enfim, seria essa terapia breve ou não? Sim, sim. Hoje em dia já se usa uma outra nomenclatura, terapia cognitivo-comportamental. Antigamente se falava terapia breve, terapia focal, mas é a mesma linha de trabalho. É você traçar um cronograma com o teu paciente para ele ter esse início de tratamento, meio e fim, programado. Vamos
para o último, Beth. A desobsessão, então, né, ela exige de todos os seus participantes. E lembra que André Luiz fala lá que é psicoterapia em grupo. Então, ali está aprendendo o dialogador, está aprendendo o paciente, está aprendendo o médium de psicofonia. Todos os seus participantes, um arsenal terapêutico multidisciplinar, e é essa a proposta aqui, ter um conhecimento raso de psiquiatria, um conhecimento raso de psicologia, de psicoterapia, de energia, né? Para você saber lidar com essas coisas. A gente não tem que ser profundo conhecedor disso, né? Não tem que ser um profissional dessas áreas, mas tem que ter algum conhecimento para te ajudar na tua conversa com o espírito, né? Que engloba também conhecimentos da doutrina espírita e, se possível, de outras doutrinas, além de flexibilidade, vocação para o diálogo, técnicas de persuasão e, principalmente, o sincero desejo de contribuir para o bem do próximo, seja como médium de psicofonia, seja como médium dialogador, ou mesmo como dirigente do trabalho. E para encerrar o capítulo, eu sempre coloco uma frasezinha, agora que eu percebi aqui, depois que eu fiz o livro, de Paulo. E essa de hoje é da Epístola aos Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o próximo encontro que a gente tiver, meus irmãos, a gente vai falar do capítulo 4 e do capítulo 5. Influência e domínio do pensamento e manipulações energéticas e energias vitais.